Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui sempre na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de março de 2023. Karina, seguindo aquela dinâmica, processos iniciados com perspectiva de conclusão na semana seguinte, temos aqui uma espécie de transição. Processo iniciado na semana anterior àquele das salas de descompressão, foi terminado o julgamento nesta semana. Outro processo importante também foi iniciado com perspectiva de julgamento encerrado, talvez, na próxima semana. Cadu, nós tivemos a conclusão do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava uma lei do Estado de São Paulo que acabava obrigando hospitais públicos e privados no âmbito do Estado a criar essa tal chamada sala de descompressão, que é uma sala de repouso para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os ministros acabaram concluindo por maioria de votos, e aí numa votação bastante apertada, não é, Cadu? Porque 6 votos foram alcançados para declarar essa norma do Estado de São Paulo como inconstitucional. A maioria dos ministros acabou entendendo que a lei trata de normas referentes ao direito do trabalho e que somente a União poderia legislar sobre essa matéria. Teria, portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao criar a norma, invadido a competência legislativa da Constituição, conforme previsto no artigo 22(1) da Constituição Federal. Concluído esse julgamento, os ministros deram início a uma outra discussão, 2 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux e que trata da forma de concessão da prestação de serviço de transporte rodoviário no Brasil a partir de 2014. O questionamento é feito em uma das ações pelo Procurador-Geral da República, alegando que essa forma de concessão por meio de autorização para as empresas privadas que prestam esse tipo de serviço portanto, sendo mediante autorização, não haveria necessidade de se realizar licitação para a outorga da prestação desse serviço, isso seria inconstitucional. O ministro Luiz Fux começou a votar na sessão plenária de quinta-feira, mas o seu voto ainda não foi concluído. Como você disse, a expectativa é de que na próxima semana esse seja o primeiro julgamento apregoado na sessão da quarta-feira pela ministra Rosa Weber. Essa foi a promessa, portanto, de retomada desse julgamento dessas 2 ações para que o ministro Luiz Fux possa concluir o seu voto, que até agora ele já se manifestou, entendendo que a própria Constituição dá à União a possibilidade de conceder esse tipo de prestação de serviço por meio de autorização. Então, eu sinalizaria, assim, talvez na minha interpretação até o presente momento, é de que não haveria nenhuma inconstitucionalidade e a tônica até agora do discurso do ministro Luiz Fux é em prol da livre concorrência, entendendo que quanto mais empresas participarem e tiverem essa autorização, maior a prestação e a qualidade dos serviços de transporte rodoviário. Então, ainda não há conclusão do voto do ministro Luiz Fux nessas 2 ADIs, expectativa de que esse julgamento seja retomado na próxima semana. E os temas em relação a essa fase desse julgamento, o encerramento do anterior, que nós falamos agora, sobre as salas de descompressão, cobertura completa no nosso programa Plenárias de hoje. Mas antes de detalharmos os julgamentos das sessões presenciais da semana, vamos conferir os destaques do plenário virtual. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei do Amazonas, que proibia a instalação de medidores externos de energia elétrica pelas concessionárias do serviço. O colegiado julgou procedente o pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que destacou a segurança desses equipamentos para tornar a leitura mais eficiente e auxiliar no combate às perdas de energia. De acordo com o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ao vedar a instalação dos medidores e determinar ainda a cobrança de multa aos infratores da norma, a lei estadual invadiu a competência da União. Ainda segundo o ministro, o STF entende que leis estaduais ou municipais que interferem na relação contratual entre as concessionárias e a União configuram invasão de competência privativa do ente federal para legislar sobre energia elétrica.
Também em julgamento no plenário virtual, o STF decidiu que a Defensoria Pública não pode requisitar instauração de inquérito policial. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Alega serem inconstitucionais trechos da Lei Complementar 65 de 2003 do Estado de Minas Gerais, que organiza a Defensoria Pública do Estado. O primeiro artigo questionado diz que o exercício da assistência jurídica aos necessitados é privativo da Defensoria Pública. O segundo dispositivo questionado relaciona entre as competências da Defensoria Pública a de requisitar a instauração de inquérito policial e diligências necessárias à apuração de crime de ação penal pública. Para a CONAMP, a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Alega ainda que o monopólio da assistência jurídica aos necessitados seria indesejável. Em primeiro lugar, porque existem cerca de 6.000 municípios no Brasil e em praticamente todos há necessitados de assistência judiciária, mas não existem defensores públicos em número satisfatório para atendê-los. Assim, no entender da entidade, devem ser mantidos abertos os diversos caminhos existentes que possibilitam assistir juridicamente os necessitados. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que julgou improcedente o pedido. O ministro entendeu que a ação se encontra parcialmente prejudicada. Isso porque a lei mineira teve a redação modificada por outra lei de 2016. Foi acrescentado o seguinte trecho, que a assistência jurídica integral e gratuita fornecida pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública. Já sobre o dispositivo que trata de inquérito policial, Barroso lembrou que a jurisprudência do STF trata o inquérito policial como procedimento administrativo e, com isso, seria de competência legislativa concorrente. Seguindo o voto do relator, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu em parte do relator, por entender que a instauração de inquérito policial é de competência privativa da União. Assim, por maioria, o STF decidiu que a Defensoria Pública não pode requisitar instauração de inquérito policial. E vamos aos destaques do plenário presencial, sessões de quarta e quinta-feira, começando com a quarta-feira, portanto. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é inconstitucional a lei que obriga salas de descompressão para enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem. Uma lei de São Paulo determinou aos hospitais públicos e privados do estado a criação de salas de descompressão para serem utilizadas pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. O espaço serve para que eles descansem durante as jornadas de trabalho. A Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, clínicas e laboratórios da rede privada, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a norma. Argumenta que a lei tem forte impacto jurídico e econômico e poderá afetar a concessão do alvará de funcionamento pelas autoridades sanitárias e gerar sanções administrativas e judiciais. Sustenta ainda que a lei paulista usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. O caso foi levado para análise do plenário. No primeiro dia de julgamento, o relator ministro Edson Fachin apresentou o voto. Na sua avaliação, a norma não trata de matéria trabalhista, mas de política de saúde pública voltada a esses profissionais, matéria de competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Assim, julgou a lei válida. No caso em exame, depreendo, salvo compreensão em sentido contrário, que desde logo manifesto respeito, mas peço vênia, para depreender que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao exercer sua competência, limitou-se a densificar uma garantia, um direito social constitucionalmente previsto,
sem incorrer em desacordo com qualquer disciplina estabelecida em lei federal. Portanto, não há lei federal que exclua a regra estabelecida pela legislação estadual. E a norma, sim, vai ao encontro, e não de encontro, mas vai ao encontro de direito social, que é o direito social à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição da República. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, a norma cria um direito a uma determinada categoria profissional, ficando caracterizado que se trata de uma questão trabalhista, gerando inclusive punições aos empregadores. Mesmo entendimento tiveram a ministra Rosa Weber e os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques. Se a sala de descompressão será usada apenas por enfermeiros que trabalham em dado hospital, está claro que a norma visa melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros. E, diga-se de passagem, é altamente salutar. Mas não podemos aqui ver com uma norma de direito sanitário, mas sim de direito do trabalho. Basta pensar, por exemplo, que os empregados da limpeza do hospital não terão esse benefício, embora se sujeitem às condições de risco sanitário semelhantes às dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E o que dizer dos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo o pessoal do corpo administrativo, COPA, segurança, ou seja, os demais empregados e categorias de terceirizados que passam praticamente todo o dia nesse ambiente hospitalar e merecem também uma sala de descompressão. Trata-se aqui, portanto, de um direito trabalhista criado por lei estadual. É manifesta a inconstitucionalidade da lei, não obstante os meritórios propósitos que animava. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia votaram no sentido de julgar parcialmente procedente a ação para que se declare a inconstitucionalidade na parte da lei que trata das entidades hospitalares privadas, excluindo também os hospitais municipais e federais. Eu estou votando no sentido de também considerar parcialmente procedente no que se refere à expressão e privados. E aqui faço referência também ao que já foi feito, em primeiro lugar, para estes serviços e servidores, a competência é do Estado, a matéria é de competência do Estado, é cuidada, portanto, pelas entidades, no caso dos hospitais públicos do Estado, pelo Estado, se tivesse municipais da mesma forma, federais da mesma forma, de suas respectivas entidades, e o que me leva, basicamente, a interpretar como um todo essa lei e a não possibilitar, na minha compreensão, a inclusão da referência aos hospitais privados, é a circunstância de que a regulamentação vem por uma Secretaria de Estado que estaria, portanto, a impor normas, comportamentos, criação de espaços, submissão dos organizadores e dos gestores desses espaços particulares por uma entidade, por um órgão administrativo estadual. Por fim, o plenário, por maioria, decidiu que a lei paulista é inválida. Depois do intervalo, a gente vai conferir mais um pouco a respeito desta decisão sobre a lei paulista que trata das chamadas salas de descompressão. E também no próximo bloco vamos saber como está o julgamento iniciado na quarta, com prosseguimento na sessão da quinta-feira, sobre a necessidade ou não de licitação para o transporte rodoviário interestadual. Daqui a pouco. De volta com plenárias. No primeiro bloco, nós vimos que na sessão plenária da quarta-feira, nós tivemos a finalização do julgamento iniciado na semana anterior, relacionado às chamadas salas de descompressão. Vamos falar com a Karina agora um pouco a respeito dessa decisão. Karina, é um exemplo muito interessante de algo que a gente conversa muito no plenário, na cobertura do plenário do Supremo. Leis que são feitas com uma clara, boa intenção. No caso dos profissionais de saúde, sabemos, particularmente depois de acompanharmos todo o período da pandemia, o estresse a que eles são submetidos, há detalhes que foram colocados a respeito, mas e os médicos e outros profissionais não mereceriam também esse espaço? Mas sequer se chegou a considerar essa questão, por exemplo, porque o grande problema era a
competência para legislar. Então não adianta uma lei ser, inclusive, extremamente bem elaborada, bem intencionada, se houver um determinado vício, no caso, por exemplo, de que a matéria seja feita a direito do trabalho e houve uma invasão de competência do Estado e não da União para que teria que legislar a respeito daquela matéria. É um exemplo bem acabado dessa discussão. Cadu, olha só, nessa discussão envolvendo a lei de São Paulo, o que se buscava decidir, num primeiro momento, era que tipo de assunto estava tratando aquela lei. Se era uma lei, uma norma, afeta as normas do direito do trabalho, ou se eram medidas sanitárias ou medidas de política de saúde. E isso faz toda a diferença, tanto que o placar, que a gente sempre fala, não é, Cadu? No plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou assim, 2 votos entendendo que a lei tratava de medidas sanitárias, de política de saúde pública. Ministro Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso entenderam que essas medidas devem prevalecer sobre a discussão envolvendo o direito do trabalho e que, portanto, a lei não poderia ser declarada inconstitucional. Sendo medida de política de saúde, a competência para legislar sobre esse assunto é de todos os entes da federação. Então, a União pode tratar dessa matéria envolvendo normas gerais, os estados podem legislar sobre essa matéria, observando se houver a lei federal, e também o Distrito Federal pode legislar sobre essas matérias. Então, para o ministro Luiz Edson Fachin, relator dessa ação, e o ministro Luiz Roberto Barroso, a lei tratava de normas de política de saúde, natureza concorrente para legislar, a Assembleia Legislativa poderia tratar da matéria, não há qualquer inconstitucionalidade. Muito bem. Ministro Alexandre de Moraes abre a divergência e acaba abarcando, votando junto com ele, outros 5 ministros, formando então um quórum de 6, que é o mínimo para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma e afastar a sua aplicação. Ou seja, uma lei declarada pelo Supremo inconstitucional, ela não pode obrigar mais ninguém a nada. E os ministros, assim, formando essa maioria absoluta, acabou entendendo que a norma afeta ao direito do trabalho, porque trata de medidas de segurança do trabalho, inclusive medicina do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Não poderia a Assembleia Legislativa tratar desse assunto. Por quê? Porque a própria Constituição, no artigo 22.1, diz quais são as competências privativas da União, ali no inciso 1, inclusive de direito do trabalho. E aí acabou se declarando a inconstitucionalidade desta norma. Então, no âmbito do Estado de São Paulo, esses hospitais públicos e privados não estão obrigados, isso a partir da publicação da ata do julgamento, né, a criar essas salas de descompressão, caso ainda não tenham criado. Mas uma terceira versão ainda foi aberta no plenário do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Ricardo Lewandowski, que acabou sendo seguido pelos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Para eles, a norma podia ser considerada constitucional se retirado do texto apenas a palavra privado referente aos hospitais. Então, os ministros entendiam que a obrigação de se criar essa sala de descompressão aos hospitais públicos e privados só seria inconstitucional na obrigatoriedade de criar essa sala no âmbito do hospital privado, porque o Estado estaria interferindo na autonomia desses particulares, prevalecendo a criação, portanto, a obrigatoriedade de criação para os hospitais públicos, mas apenas do Estado de São Paulo, o que não abrangeria hospitais públicos federais e municipais no âmbito do Estado. Então, essa foi uma terceira corrente que foi aberta também. Um tema bastante discutido e sempre discutido quando o tema envolve não só a federação, mas essa repartição de competências no âmbito dos entes federativos. Então, a Constituição é quem diz o que é que o Congresso Nacional pode criar de leis, os estados podem criar leis daquilo que não for competência da União, então o que fica de residual e remanescente os estados podem criar, e as matérias legislativas de natureza concorrente. A União trata daqueles temas, inclusive saúde, tratando de normas gerais, os estados podem legislar também, observando a norma federal se houver, ou de forma plena se não houver, e o Distrito Federal da mesma forma. Mas aqui acabou se concluindo que houve o que a gente muito escuta no plenário, uma usurpação pela Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, uma usurpação da competência da União
para legislar sobre direito do trabalho. Isso não pode acontecer, a norma padece de vício de inconstitucionalidade formal e, portanto, deve ser declarada inconstitucional. E assim o foi no plenário, com essa maioria alcançada de 6 votos. Sessão plenária da quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Na mesma sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de 2 ações que tratam de transporte coletivo interestadual de passageiros. Os ministros analisam se são válidas as alterações da legislação que permitem a oferta desse serviço sem licitação. A lei que trata da reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre exigia que a escolha da empresa prestadora de serviços fosse feita por meio de licitação. Uma nova legislação, porém, passou a prever apenas a necessidade de autorização simples para essas contratações. Em manifestação no julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sustentou que, de acordo com a Constituição, a prestação de serviços públicos deve ocorrer mediante concessão ou permissão, nunca por autorização e sempre por meio de procedimento licitatório. No caso do transporte interestadual e internacional de passageiros, essa competência é da União. E o julgamento foi retomado para o voto do relator ministro Luiz Fux na sessão da quinta-feira, dia 16 de março. Reforçando, o STF está julgando ações que questionam a necessidade ou não de licitação para o transporte terrestre coletivo. A discussão é se são válidos dispositivos que permitem a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem prévia licitação, por meio de simples autorização. 2 ações questionam esse modelo de contratação previsto na Lei 12.996 de 2014. A primeira foi proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Alega que a Constituição diz ser dever da União prestar o serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros. A segunda ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, sob o argumento de que essa forma de contratação pode favorecer empresas que já exploram tais serviços e não garante a proteção dos consumidores. O caso foi levado para análise do plenário com julgamento conjunto dos 2 processos. O relator é o ministro Luiz Fux, que começou o voto explicando que a Lei 12.996 de 2014 foi pensada para que houvesse uma adequação na prestação de serviço. Essa alteração legislativa, ela conduziu à descentralização normativa para a NTT, conferindo-lhe poderes para assegurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço. Então, não é uma autorização livre, é uma autorização submetida a diversos controles de processo seletivo público e requisitos de admissibilidade, e é bom que se diga que foram acrescidos pela a legislação posterior a que se referiu o Ministério Público e, além disso, também é possível, na declaração de inconstitucionalidade ou de inconstitucionalidade, nós determinamos que essas resoluções administrativas, em razão dos direitos supervenientes, essas deliberações administrativas se adequem a determinados requisitos da legislação superveniente. O relator também destacou o papel da licitação. O dever de licitar pressupõe a excludência, situação em que a contratação pela administração com determinado particular exclui a possibilidade de contratação de outrem. É precisamente o que ocorreu no presente caso. Como também estabelece a NTT em sua manifestação nos autos, no caso de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumpram os requisitos impostos pelo ente regulador, elas podem competir livremente. Para Fux, a ampliação da concorrência traz mais benefícios aos consumidores. A maior oferta de prestadores, ela contribui para a universalização do serviço, atingindo uma maior capilaridade
no atendimento a diferentes destinos e rotas. Em especial, por se tratar de serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, a universalização, ela contribui para a integração nacional, que é o ideário da Constituição Federal. Ela contribui para o direito à locomoção e contribui para a redução das desigualdades regionais, valores tão caros à Constituição e à proposta de desenvolvimento nacional. O julgamento acabou sendo suspenso e será retomado na próxima semana com a conclusão do voto do relator e dos demais ministros. E você acompanha, é claro, ao vivo, direto do plenário, a continuação do julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski completou nesta semana 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Desde o ingresso na mais alta corte do país, o ministro fez contribuições importantes para a justiça brasileira. O ministro Ricardo Lewandowski ocupou a vaga deixada por Carlos Veloso no dia 16 de março de 2006. Em maio, ele completa 75 anos de idade, quando será aposentado compulsoriamente. Em 17 anos de trabalho no STF, Lewandowski foi relator de processos de grande relevância jurídica e social, entre eles contra o nepotismo, o de cotas raciais das universidades, sobre a liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes, além de ter atuado como revisor da Ação Penal 470, que ficou conhecida como escândalo do Mensalão. Uma das decisões marcantes do ministro foi em 2018, na segunda turma. Ele concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, que estivessem grávidas ou tivessem filhos de até 12 anos de idade, ou fossem responsáveis por pessoas com deficiência. Seguramente, mais de 2.000 pequenos brasileirinhos que estão atrás das grades, com suas mães, sofrendo indevidamente contra o que dispõe a Constituição e contra o que dispõe o direito positivo brasileiro, as agruras do cárcere. Em setembro de 2014, Ricardo Lewandowski tomou posse como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Durante a gestão, instituiu a audiência de custódia. Desde 2015, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas, para verificar se foi garantida a dignidade do acusado durante a abordagem policial e se há necessidade de manter a prisão. Um instrumento previsto em acordos internacionais tem o objetivo de evitar abusos e combater a superlotação nas cadeias. Que é um programa que tem uma natureza humanitária, civilizatória, um grande passo que nós estamos dando no que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão inscritos na nossa Constituição. Lewandowski também teve atuação importante fora da corte. Ele foi um dos ministros do STF que assumiu interinamente a presidência da República. Em 2016, coordenou no Senado Federal o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Experiência que fez com que o ministro fosse requisitado no ano passado para assumir a presidência de uma comissão de juristas, criada pelo Senado Federal, para elaborar um anteprojeto de lei e atualizar a lei do impeachment. O ministro hoje é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já ocupou a presidência do TSE de 2010 a 2012, quando esteve à frente das eleições gerais e foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa. Hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV Justiça no YouTube. E já tem encontro marcado na próxima semana, Karina, no Direto do Plenário. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário, a gente acompanha as decisões do Supremo, mas neste final de semana o nosso encontro é no Plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.